Você já se perguntou se Jesus realmente existiu? Não apenas como uma figura espiritual ou mítica, mas como alguém que caminhou pela Terra, viveu, ensinou e mudou a história da humanidade. Hoje, vamos mergulhar nas evidências históricas mais detalhadas, explorando cartas antigas, registros romanos e judeus, textos cristãos e até fontes inesperadas. Cada pista é uma janela para o passado. Cada documento nos aproxima de um homem que influenciou milhões. Vamos começar com os registros mais antigos. As cartas de Paulo de Tarso, escritas entre aproximadamente o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo, são cruciais. Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente antes da crucificação, mas ele escreve sobre sua morte, sepultamento e ressurreição. Em sua primeira carta aos Coríntios, por volta do ano 53 depois de Cristo, Paulo menciona testemunhas vivas da ressurreição, pessoas que poderiam ser questionadas naquele momento. Essas cartas não foram feitas para criar um mito. Eram documentos destinados a comunidades reais, lidando com problemas reais. Isso dá um peso histórico enorme à existência de Jesus. Em seguida, os evangelhos canônicos, escritos algumas décadas após sua morte, nos fornecem relatos detalhados de sua vida, milagres e ensinamentos. Marcos foi provavelmente escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Mateus e Lucas entre os anos 80 e 90 depois de Cristo e João por volta do ano 95 depois de Cristo. Apesar de seu caráter teológico, historiadores utilizam critérios rigorosos para extrair fatos históricos. Um exemplo, a crucificação de Jesus, aceita como fato histórico, pois é mencionada por diversas fontes, cristãs e não cristãs. Falando em fontes não cristãs, temos Flávio Joséfo, historiador judeu do século I depois de Cristo. Em sua obra Antiguidades Judaicas, escrita por volta do ano 93 depois de Cristo, ele descreve Jesus como um homem sábio, realizador de feitos extraordinários, crucificado sob Pôncio Pilatos. Uma segunda menção aparece quando ele fala de Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, confirmando ainda mais a historicidade de Jesus. Outro historiador romano, Tácito, em Anaís, escrita por volta do ano 110 depois de Cristo, confirma que Cristo sofreu a pena capital sob Pôncio Pilatos durante o governo de Tibério. Tácito, crítico do cristianismo, não tinha interesse em promover Jesus, o que fortalece a credibilidade histórica. Outros romanos também registram referências. Suetônio, no século II depois de Cristo, menciona expulsões de judeus de Roma por instigação de Crestus, interpretado por estudiosos como Cristo. Plínio, o jovem, em cartas ao imperador Trajano, descreve a adoração a Cristo entre cristãos em sua região. Apenas algumas décadas após sua morte, Jesus já era uma figura reconhecida e central para um movimento em expansão. Não podemos esquecer a literatura judaica, como o Talmud, compilado entre os séculos II e V depois de Cristo. Ele contém referências indiretas a Jesus, às vezes hostis, mas que confirmam sua existência e o impacto que causou na sociedade judaica da época. Se olharmos para documentos administrativos romanos, inscrições funerárias, moedas e relatos de historiadores como Filo de Alexandria, entendemos melhor o ambiente em que Jesus viveu. Uma Palestina sob ocupação romana, repleta de tensões políticas e religiosas. Personagens mencionados nos evangelhos, como Herodes, Pôncio Pilatos e Anás, aparecem em registros arqueológicos e históricos, reforçando a veracidade dos relatos. Textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Pedro, apesar de rejeitados pelo cânon oficial, preservam tradições sobre Jesus e mostram como diferentes comunidades lembravam sua vida. Esses textos ajudam a reconstruir a memória histórica de Jesus, sem depender apenas da tradição oficial. E a arqueologia confirma. Escavações em Nazaré e Cafarnaum revelam sinagogas,
casas e artefatos compatíveis com os relatos bíblicos. Ossuários, inscrições de nomes do primeiro século e estruturas urbanas ajudam a contextualizar a vida de Jesus. Mesmo os milagres e ensinamentos podem ser analisados sob a perspectiva histórica. Historiadores estudam como suas parábolas e pregações refletem tensões sociais e religiosas da época. A consistência desses relatos e a rapidez com que se espalhou sua mensagem sugerem que Jesus foi, de fato, um homem real que inspirou seguidores fiéis. Líderes cristãos primitivos, como Clemente de Roma, por volta do ano 95 d.C., e Inácio de Antioquia, entre os anos 90 e 116 d.C., reforçam a centralidade de Jesus e mostram a presença de comunidades organizadas no Império Romano. A forma como descrevem Jesus confirma que ele não era um personagem mítico, mas alguém cuja vida e ensinamentos eram lembrados pouco tempo após sua morte. Quando reunimos todas essas evidências, cartas de Paulo, evangelhos, historiadores romanos, escritores judeus, textos apócrifos e achados arqueológicos, percebemos um padrão consistente. Jesus é mencionado como o homem real, que ensinou, foi crucificado e cujo impacto se espalhou rapidamente. Detalhes podem divergir, mas a convergência das fontes aponta fortemente para sua existência histórica. Essas evidências vêm de contextos distintos e muitas vezes de autores críticos ou hostis ao cristianismo. Tácito, Plínio e Joséfo, por exemplo, não tinham interesse em criar uma figura mítica e, mesmo assim, confirmam a existência de Jesus. Esse consenso histórico torna difícil negar sua presença na história. Em síntese, Jesus de Nazaré não é apenas um personagem lendário. Ele é uma figura histórica, documentada em múltiplas perspectivas, dentro de um contexto preciso. O estudo das evidências revela a sociedade do primeiro século depois de Cristo, as tensões políticas da Palestina e o surgimento do cristianismo. Reunindo documentos greco-romanos, cartas cristãs, fontes judaicas e evidências arqueológicas, vemos um quadro coerente. Jesus existiu, pregou, foi crucificado e deixou uma marca indelével. Não estamos apenas diante de relatos religiosos, mas de registros independentes que corroboram sua presença histórica. O mistério talvez não seja sua existência, mas a magnitude de seu impacto, ecoando até hoje, mais de 2000 anos depois. Cada carta, cada registro histórico, cada achado arqueológico contribui para o retrato de um homem que caminhou pela Terra, inspirou e transformou vidas, deixando um legado que moldaria o mundo. E essa é a história fascinante das evidências históricas de Jesus. Um relato que atravessa séculos e permanece relevante até hoje. E assim, ao olharmos para todas essas evidências, cartas, registros históricos, textos apócrifos e achados arqueológicos, fica claro que Jesus de Nazaré não é apenas uma figura de fé, mas alguém que realmente existiu e deixou uma marca profunda na história da humanidade. Sua vida, suas palavras e seu impacto atravessaram séculos, moldando culturas, religiões e civilizações. Se você quer continuar explorando esses mistérios históricos e descobrir outras verdades surpreendentes que o tempo quase apagou, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as próximas histórias. Em poucos minutos, vamos mergulhar em ainda mais detalhes fascinantes sobre o mundo antigo e os enigmas que continuam intrigando estudiosos até hoje.